Vamos estudar. Vamos estudar. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje aula da semana 33, aula de matemática. Se você veio procurando outra aula, vou deixar linkado aqui no card, é só você procurar aí e assistir a sua aula, beleza? Aproveita que está aí no vídeo, já deixa o seu like, escreve nos comentários o que está achando da aula e fique atento que durante a aula tem a nossa frase secreta para você deixar nos comentários e quero ver quem é que está assistindo nossas aulas. Dito isso, então, vamos para a aula! Antes de nós começarmos nossa aula propriamente da semana 23, vamos fazer a correção da nossa aula da semana 28, que era esse sudoku aqui, né? O prof explicou como é que ele funcionava, o prof trouxe aí a história do sudoku, quem foi que criou, e aí vocês tinham esse desafio aqui, desse sudoku de 5 números. E como é que ele funciona? Você não pode repetir os números nas linhas, nem os números nas colunas, e também não pode repetir dentro dessas cores, né? Então, é o número de 1 a 5 dentro dessas coisas que o prof falou, das colunas, das linhas e das cores. Agora eu vou deixar aqui uns 30 segundos a solução para vocês e vocês corrigem aí no caderno de vocês se vocês fizeram certo ou não. Espero que vocês tenham acertado, né, todo o sudoku. E agora vamos para a nossa aula propriamente, que é hoje números por extenso. Então, na nossa aula de hoje, o prof trouxe um texto lá do site Portal de Notícias Terra. Não é o texto inteiro, o prof pegou duas partes desse texto que fala sobre uma pesquisa que foi feita, né, sobre voltar às aulas ou não com essa pandemia. Então, o prof vai ler para vocês. Mais de 6 meses após o fechamento das escolas pela pandemia de Covid-19, 3.275 municípios brasileiros ainda não vêem condições sanitárias para retomar as aulas presenciais na rede básica de ensino neste ano. O número equivale a 82% das prefeituras consultadas em pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, obtida com exclusividade pelo Estadão Broadcast. A CNN ouviu 3.988 municípios, 71,6% do total, onde estão 31,4 milhões de estudantes da educação básica. Desse total, 14,6 milhões de alunos são atendidos pela rede municipal. A pesquisa questionou gestores sobre a reabertura de escolas de qualquer tipo, públicas ou privadas. Segundo os técnicos da CNM, na maior parte dos casos, a decisão tem sido delegada aos gestores locais, para que haja avaliação mais precisa sobre a evolução da curva de contaminação e de mortes por Covid-19. Então, esse texto aqui, ele trouxe alguns números, né? E o prof separou esses números para a gente trabalhar em cima deles. Tá? Esse texto, então, estava dizendo lá que foi feita uma pesquisa para ver se as escolas, se alguns municípios, né, aceitavam a volta das aulas presenciais ou não, e uma boa parte dos municípios não aceitavam, né, porque ainda não viam condições de voltar à aula presencial. E aí o prof trouxe aí esses números. Então nós temos ali 3.275 municípios, 82%, 3.988 municípios, 71,6%, 31,4 milhões de estudantes, 14,6 milhões de alunos. Esses foram os números que foram trazidos pela notícia. E o prof transformou todos esses números aí, todos esses dados em números mesmo. Então ali os municípios viraram 3.275, 82% virou 82, 3.988 municípios viraram 3.988, a porcentagem virou só 71,6%, o 31,4 milhões de estudantes virou 31 milhões e 400 mil, e o 14,6 milhões de estudantes virou 14 milhões e 600 mil. Tá?
o professor transformou esse número que estava escrito junto com a forma de por extenso para o número inteiro. Então, nós vamos trabalhar com esse número aqui, com esses números da direita. Então, olha só. Quando a gente pega esses números que agora estão na esquerda aqui, e a gente quer escrever eles ficam assim, ó. 3.275. Né? Nós pegamos, o que nós fizemos então? Nós fizemos esse número escrito por extenso. Quando a gente usa os algarismos, né, lá de 0 até 9 para escrever o número, a gente não está escrevendo por extenso. Agora, quando a gente escreve com letras, aí a gente está escrevendo por extenso. Então, nós temos ali 82, 3.988, 71,6, 31 milhões e 400 mil, 14 milhões e 600 mil. Então, vocês podem ver que os números eles também têm um nome, né? Nomes e sobrenomes. E é sobre isso que vai ser a nossa aula hoje, para a gente aprender a escrever esses números. Então vamos pegar, por exemplo, o maior número que tinha ali, que era 14 milhões e 600 mil. Quando a gente pega cada algarismo deles separados, a gente percebe que eles pertencem a algumas classes, né? Então nós temos ali a unidade, a dezena, a centena. E aí um ponto separador de classe. Aqui é a nossa classe das unidades simples. Quando a gente for ver qual é a classe dos números, a gente precisa sempre começar da direita para a esquerda, do último número até o primeiro número. Então, o zero aqui é uma unidade, o outro zero é uma dezena e o outro zero está no lugar das centenas. Aí nós temos um ponto separando a classe das unidades simples e vamos para a próxima classe, que é a classe dos milhares. Então, nós temos unidade de milhar, aqui está um zero, dezena de milhar, aqui está outro zero, centena de milhar, aqui nós temos o número 6, aí outro ponto separador de classe, e nós vamos para a classe agora dos milhões. Então, nós temos unidade de milhão e dezena de milhão. Então, olha só como cada número representa alguma coisa. Se eu pegasse esse número 1 e trocasse pelo número 6, por exemplo, o 6, o número continuaria bem parecido, né? Teria aí o número 1, o algarismo 1, o algarismo 4, teria os algarismos zeros e também o algarismo 6, eles só estariam em outra ordem. Só que essa outra ordem faz toda a diferença, porque 14 milhões e 600 mil é uma coisa, agora se eu inverter o 6 e o 1, ficaria 64 milhões e 100 mil, então já muda bastante coisa, tá? Então é por isso que a gente tem que saber colocar cada número no seu lugarzinho, né? A unidade da unidade, dezena da dezena, centena da centena, inclusive na hora que a gente for fazer as contas. Então aqui o prof trouxe aí separado, né? Então as classes por cores aí. Vermelho está a classe das unidades simples, verde está a classe dos milhares e amarelo está a classe dos milhões. Então nós temos aí bem separadinho, né? E o prof deixou de branco aí os pontos separadores de classe. Agora vamos pegar outro número de exemplo. 35.426.578. Se a gente for ler esse número, ele vai ficar 35.426.578. Mas nós vamos ler agora número por número. Então, olha só. Presta atenção. 35.426.578. O 8, ele vai ser 8. O 7 aqui, como ele está na partezinha das dezenas, ele é o 70, na verdade, né? Por isso que o número se chama 578, porque o 7 está ali no lugar das dezenas. E como ele é 578, então o 5 vai ser 500, ele está na classe das centenas. 35.426.000. Então, olha só, 6 ele vai ser 6.000, porque ele está na classe das unidades de milhar. 426.000. Então, o 2 ele está valendo 20.000 aqui, ele está no lugar da classe das dezenas de milhar. 426.000. O 4 ele está ocupando a classe das centenas, o lugarzinho das centenas de milhar. Por isso que ele é 400.000. Aí nós vamos para a unidade de milhão. Então,
O 5, ele é 5 milhões, porque 35 milhões. E o 3, como ele está na classe das dezenas, ele é 30, né? Então, 35 milhões 426.578. Então, esse número aqui, se a gente for escrever ele por extenso, vai ficar assim, ó, 35.426.578. E agora ali em cima o prof colocou as casinhas, né? As casinhas aí para você saber qual classe cada número pertence. Então, o 8 ele é da unidade, o 7 é da dezena, o 5 da centena, o 6 da unidade de milhar, o 2 da dezena de milhar, o 4 da centena de milhar, o outro 5 ele é da unidade de milhão e o 3 é da dezena de milhão. Notem que quando eu vou fazer o símbolo de dezena de milhão, por exemplo, e centena de dezena de milhão e de dezena de milhar, ele é bem parecido. A diferença é que no milhão vai ter ali um izinho bem pequenininho ali, um izinho minúsculo. Não é pequenininho, ele é minúsculo. É para diferenciar o milhão do milhar, tá bom? Então, é essa a diferença. E agora o prof trouxe esse mesmo número aí, só que colorido, né, separado pelas classes. Então, de amarelo nós temos a classe dos milhões, de verde a classe dos milhares e de vermelho a classe simples, né, de unidades simples. 35.426.578. Ah, é importante, o prof não falou, mas é importante falar que os pontos eles são bem importantes aí no número, né, para separar, para você não se perder na hora de contar. Antes de nós irmos para a nossa atividade, eu quero que vocês escrevam aí nos comentários a nossa frase secreta. E a frase secreta é milhares e milhões. Escreve no comentário milhares e milhões e entre parênteses o teu nome. Dito isso, então vamos para a nossa atividade. E essa atividade é para ser feita no caderno. O prof mandou lá no PDF, lá no grupo dos pais também, tá bom? É só copiar de lá. Então a atividade é só uma. Escreva no caderno, por extenso, os números abaixo. Então você vai escrever por extenso é usando a letra, né? Como se fosse escrever o nome do número. Então você vai escrever o número da sua casa, o ano de nascimento da sua mãe, o resultado do ano de nascimento do seu pai, mais o seu ano de nascimento, o número do celular de alguém da sua casa e o número de chinelo que você usa. Então, você não é para você escrever só o número, né? Só os algarismos lá, é para você escrever também o nome. Então, o prof vai dar os exemplos aqui. Então, na letra A, se eu fosse fazer, eu teria que escrever aqui, ó, o número da minha casa é 98. Então, eu coloca entre parênteses o número que você vai escrever o nome, tá? Isso vocês têm que fazer na atividade. Coloca entre parênteses, então vamos supor que o número da casa de vocês seja 98. Entre parênteses vai o número, os algarismos 9 e 8, e depois do parênteses você escreve lá 98. Esse é o número da minha casa mesmo. Na letra B, o ano de nascimento da minha mãe. Então, entre parênteses o número, que é 1970, e aí eu escrevo por extenso este número. Na letra C, o resultado do ano de nascimento do seu pai mais o seu ano de nascimento. Então, essa aqui, o que você vai ter que fazer? Uma conta de mais, né? Porque está escrito assim, ó, você está falando o resultado do ano de nascimento do seu pai mais o seu ano de nascimento, então você faz a conta. A minha conta foi 1969, que é o ano que o meu pai nasceu, e o meu ano de nascimento, 1990. Eu somei tudo isso, deu 3.959. Então, por isso que é esse número que está escrito ali na minha resposta, tá? Cada pessoa vai dar um número diferente, né? Como vocês têm a mesma idade e talvez os pais de vocês tenham idades parecidas, pode ser que um ou outro de vocês aí dê o mesmo resultado, mas você só vai saber fazendo a conta. Letra D. O número do celular de alguém da sua casa. Então, aqui o prof colocou o número do celular, só que eu mudei um pouquinho. Então tá lá. 991.294.810. Esse é o número do celular do prof. Né? Claro que eu não coloquei aqui o número de verdade para ninguém ficar me incomodando, né? Alguém que assiste esse vídeo. Mas tá aí esse número, ó.
991.294.810. Então você vai pegar lá o número de celular de qualquer pessoa da sua casa, do seu pai, da sua mãe, né, vó, tio ou teu, se você tiver o celular, e vai escrever esse número por extenso como se ele fosse um número só. Quando a gente diz número de celular, a gente não fala assim, qual é o número do teu celular? É 991.294.810. Não, a gente fala 991294810. A gente muda o número, o jeito de falar o número, né? Mas aqui para essa atividade você tem que falar esse número como se ele fosse um número só. E na letra E, o número de chinelo que você usa. Aí na hora de você ver o número do chinelo, vai ter lá 29, 30, 31, 32. Você pega o maior desses números, tá? Por exemplo, o prof calça 41, 42. Peguei o maior número, que é o 42, e escrevi ali, ó, 42. Beleza? Então, essa é a atividade para vocês fazerem. As minhas respostas são diferentes das respostas de vocês, a de vocês vai ser diferente das do colega, porque cada um vai dar uma resposta diferente, porque os números da casa mudam, muda o ano de nascimento da mãe, o ano de nascimento do pai, o número do celular, né, não é o mesmo, então sempre vai mudar. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês façam essa atividade, que ela seja facinho para vocês. Se ela for difícil, me chama lá no WhatsApp que eu respondo, beleza? Eu fico aguardando a resposta de vocês. Tira a foto da atividade, me manda lá no WhatsApp e até a próxima aula. Tchau! Estação Pimpo.